Quero dizer primeiramente que é uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço o convite da pastora Andréia. Como é bom estarmos reunidas um pouco aqui em mulheres. A gente deixa os filhos em casa, a louça com o marido. Nós precisamos de um tempo só para nós. Somos muito emocionais. Por mais que a mulher seja racional, ela ainda tem uma área em que ela é mais emocional do que o homem. Porque nós temos muitos afazeres, muitas responsabilidades, muitas sobrecargas sobre nós, não é verdade? A gente tem um cachorro, quem que vai limpar a sujeira do cachorro? Sempre sobra para a mulher. Quando a gente vai fazer a comida, sobra para quem fazer as coisas? Sempre para a mulher. Não machismo ou feminismo, mas de uma forma ou de outra, a sobrecarga da casa, dos filhos. Não vejo o pai falando muitas vezes para o filho, vai escovar o dente, menino, vai fazer lição. Normalmente, essas preocupações, essas angústias são das mães. E, de alguma forma ou de outra, essas coisas tão pequenas no dia a dia, lavar, passar, cozinhar, cuidar de uma amiga, nos preocuparmos com uma conta para pagar, quem trabalha fora, as responsabilidades do trabalho de fora, ter que lidar com pessoas, nós absorvemos muito mais tudo isso. Então, quando a gente vai falar de identidade, a gente tem que lembrar quem somos, que meio que estamos inseridas, como foi a nossa construção e tudo o que a gente é hoje, por que nos comportamos como nos comportamos hoje. Os meus livros todos abordam ensinamentos na área emocional e comportamental. Eu estou me formando psicanalista esse ano. Nos últimos anos eu vim, além de viver experiências profundas de cura na minha alma, eu vim estudando muito sobre isso, já cursei um tempo de psicologia também, mas tudo isso são apenas ferramentas que Deus nos traz para nós entendermos como nos movimentamos. Mas eu quero já dizer para você de antemão, se você não tiver a tua força e a sua fé no único, poderoso, soberano, que pode fazer todas as coisas, nada vai acontecer. Está aqui a pastora Andréia como psicóloga formada, que pode dizer quantas pessoas diversas passaram pelo consultório dela, muitas evoluíram e muitas estacionaram ou regrediram e abandonaram a terapia. Por quê? A fórmula e o poder não está na terapia, está em quem opera através disso. Então, quando nós colocamos a nossa força em Deus, quando nós abrimos os nossos olhos, e exatamente o que Jesus dizia, como a própria pastora disse aqui, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Então, eu acredito que vocês estão aqui, você está conectado aqui também na internet, porque você crê que Deus existe. Mas nós muitas vezes, por causa das más notícias, por causa de uma fatalidade que tenha ocorrido talvez em nosso meio, ou com pessoas que conhecemos, nós temos a tendência a desanimar. Como nós nos comportamos com o resultado daquilo que nós ouvimos, porque quando nós emitimos uma emoção, é resposta de estímulos que nós vimos. E o que são estímulos? É tudo o que você vê, o que você ouve, o que você sente, tudo que entra em contato com você. Tanto que a palavra de Deus vai dizer também o quê? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, tanto ouvir como estar aqui, como estar no YouTube, como quando você pega a tua Bíblia e lê em voz alta, porque você ouve e isso alimenta também a sua fé. Por que que a Bíblia diz isso? Porque o ouvir é um estímulo. À medida em que eu vou ouvindo, aquilo vai criando como que uma construção mental e por isso eu passo a pensar e me comportar dessa forma. Quem aqui pode se lembrar de uma coisa que sua mãe dizia, que sua avó dizia? A história do chinelo virado, a história de você não tomar manga com leite, a história de na quarentena, quando a mulher, quarentena do bebê, não essa quarentena que já virou unentena, mais de um ano. Mas quando a mulher ganhava neném, ela não podia lavar cabelo, ela não podia pôr o pé no chão. Tinha algumas histórias que as nossas avós contavam. E aí, você pode até falar, bobagem. Eu não ligo para isso, mas se você tinha uma avó que falava muito isso ou uma mãe, quando você fizer, você pode fazer, mas quando você fizer, você vai lembrar, vai vir na sua memória. Não que seja certo ou errado, ok? Eu só estou dizendo que aquilo foi implementado.
O livro Ciclos Emocionais Viciantes fala muito sobre isso. Nós recebemos, desde que nós estamos no ventre da nossa mãe, construções neurais que são formadas através de experiências que vivemos. Se a tua mãe, porventura, recebeu a notícia da sua gravidez, num contexto em que o namorado ou o marido dela não aceitou, ou não amava, ou não queria, isso vai influenciar significativamente como você vê a sua identidade. Se naquele momento, por uma fragilidade da tua mãe, e não estamos aqui para culpar pai e mãe, nós estamos aqui para ter conhecimento, entendimento, para levar aos pés da cruz de Cristo e receber o amor de um pai que vai além de todas as coisas. Porque a Bíblia diz ainda que pai e mãe te abandone e eu te acolherei. Você nunca está só, é o que Jesus diz. Só que muitas vezes a gente não consegue acreditar, porque a nossa identidade foi contaminada. A nossa essência, aquilo que Deus colocou em nós como puro, como santo, foi contaminado, foi distorcido por quais elementos? Pela história de vida de cada um. Todas nós, independente dos níveis de traumas, todas nós vivemos traumas, gente. O próprio nascimento já é um trauma. Você imagina você lá no ventre da sua mãe quentinha, tomando lá todos os nutrientes dela, ali tudo bonitinho. De repente você sai, vem aqui, luzes, câmera, ação, né? Porque você já sai no centro cirúrgico aquele monte de luz. Isso é um estímulo, já muito forte para o olhar do bebê, por exemplo. Então, todas essas coisas, elas vão internamente, a nossa resposta, como nós interpretamos isso, vai sendo construída a nossa forma de ver a vida. Percebe como algumas pessoas têm uma visão tão positiva da vida, não é verdade? A pessoa sabe, ela é independente até de ser cristã. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que ela, às vezes, não é crente, mas a pessoa é mais crente que você é. Ah, é. Que a pessoa é positiva, sabe? Ela tem uma visão do futuro, assim. Agora, outros crentes, gente, misericórdia. É igualzinho o povo de Israel, que só reclama. E chove, está chovendo, está calor, que não sei o quê, que está isso, que está aquilo. A mulher que trabalha fora sonha em ficar dentro de casa para cuidar da casa, que ela não aguenta mais trabalhar fora, é jornada dupla. A mulher que está dentro de casa fala, ai, feliz é aquelas que trabalham fora. Aí você trabalha fora no seu emprego, não dá uniforme. Você, ai, nossa, puxa vida, todo mês tem que ficar comprando roupa para trabalhar. Aí aquela que tem uniforme, ai, que vontade de ter uniforme para não ter que ficar comprando roupa sempre. Tá com cabelo loiro e quer pintar de não sei o quê, tá curto e quer deixar longo. Não é verdade? Nós vivemos muitas vezes insatisfeitos, e você vai entender e perceber, eu acredito que você já sabe, eu só quero te relembrar que eu acredito que o pecado entrou ao mundo primeiramente por exatamente esse sentimento, insatisfação. Porque Eva tinha tudo. Gente, Eva tinha tudo. Lindo, maravilhoso, um jardim, Deus estava lá com eles. Maravilha, só tinha uma coisa que ela não podia comer, aquele fruto que Deus estabeleceu. E aí, diz assim lá em Gênesis, eu vou ler primeiro Gênesis 2:7, tá? Não sei se vocês projetam ou se vocês abrem, se vocês forem abrir Gênesis 2:7, tá facinho, né, gente? Isso daí não precisa nem, se fosse um Abacuque, né, um Naum, aí era mais difícil, né? Gênesis 2:7 diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou, preste atenção, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Quando nós queremos entender sobre a nossa essência, nós não podemos nos esquecer desse versículo. Gênesis vai contar o início da criação e o início de todas as coisas. E aqui especificamente está relacionado ao início meu e seu, da humanidade de milhares de anos atrás. Independente de como foi isso, de como a ciência explica ou não explica, eu quero que você entenda que há fôlego de vida do Senhor em você. Quando Deus enviou você à terra, independente de qual contexto você veio, se eu conseguir entrar na minha história, você vai ver que o contexto com o qual eu fui gerada é algo que você pensa, como que Deus pode estar nisso? E é muitas vezes nessa linha de pensamento que a gente segue, nos entristecendo, olhando apenas para aquilo que é ruim,
e não nos lembrando do que a palavra diz. Porque a palavra diz que nós fomos criados com fôlego de vida do Senhor. Isso aqui, gente, é para nós trazermos para nós. É para nós, todo o tempo, dizermos, eu tenho o fôlego de vida do Senhor. Essa é a nossa essência. É isso o que Deus colocou em nós. Um outro versículo vai dizer que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Agora, pare e pensa. Seja bem sincera com você. Faça uma leitura rapidamente de quem você é, dos seus comportamentos, de alguns desejos, de alguns pensamentos e de algumas atitudes que você sabe que você tem até vergonha de lembrar. Se parece com o Senhor? Muitas vezes não. Mas por quê? Porque não foi dessa forma que Deus desejou. Então a gente vai entrar lá de que se nós somos imagem e semelhança de um Deus que colocou a sua própria força e característica em nós, qual é a essência maior de Deus? Quando você for ler a Bíblia, você pode ler ela do início ao fim. Se você ler na dependência do Espírito Santo, pedindo que Ele revele quem Deus é a você, você vai encerrar a Bíblia entendendo que Deus é amor. Todo tempo, Deus é amor. Inclusive na correção, porque várias passagens bíblicas diz que o pai corrige o filho que ama. Assim como você também corrige o teu filho quando ele faz algo errado. Então, quando nós pensamos na essência de Deus, nós pensamos numa essência que ama. Tanto ama que deu a vida do seu filho para que eu e você pudéssemos ser filhas. Se hoje podemos ser filhas, se hoje podemos ter Deus como nosso Pai, é porque Ele nos amou, acima de todas as coisas. Você pode dar a vida do seu filho, você pode dar a sua vida, deixa eu reformular melhor, você pode dar a sua vida pelo seu filho, tenho certeza. Seu filho precisasse de um rim, você ia dar. Se ele precisasse que você morresse para ele ter vida, você ia fazer. Mas você não ia dar a vida do seu filho para salvar alguém. Iria? Quanto mais uma humanidade perdida. Então é deste amor que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia retrata. De um amor que se entrega, de um amor que se doa, de um amor que diz, eu te amo. Eu não desejei que fosse assim, eu não sonhei que fosse assim, mas eu posso te ajudar, ainda assim, encontrar alegria, satisfação, liberdade, plenitude dentro desse mundo todo complexo, lindo e maravilhoso que é a vida. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Aqui é o versículo que relata o início da queda da humanidade. E se Deus é perfeito e a sua essência é amor e nós viemos dele, então onde nós perdemos a nossa essência? E esse versículo traz uma resposta. Quando a mulher viu, mais uma vez estímulo, 80% do que nós recebemos como estímulo vem através da visão e da audição. 80%. Então, 80% de como você reage emocionalmente, dos desejos mais obscuros que existem dentro de você, está ligado a algo que você viu ou ouviu. E o que você tem visto e o que você tem ouvido. O que você tem escutado. Gente, mais do que nunca hoje nós temos liberdade. Eu acredito que as redes sociais, que a internet, tudo isso trouxe liberdade. Você tem a liberdade de assistir um programa que vai despertar coisas ruins em você, ou que vai fazer você fofocar, ficar falando da vida do outro, e não vai crescer em nada. Como você tem liberdade para conectar num canal como esse, por exemplo, e ser abençoado através de uma palavra. Você tem liberdade para seguir pessoas nas redes sociais que vão te acrescentar, que vão trazer conhecimento, informação, palavra de Deus, cura, ensinamentos. E você tem liberdade para seguir coisas.
Eu não estou dizendo de coisas que fazem a gente rir, que de vez em quando é bom, gente. A gente precisa rir também, libera várias coisas aí no nosso cérebro, é importante. Mas eu estou dizendo de coisa que você muitas vezes dá ouvido e que você não percebe o quanto isso vai influenciando a sua vida. Eu falo por mim, gente. Eu sou cristã desde os meus 5 anos de idade. Eu não sei o que é ser uma pessoa vida louca, sair, beber, fumar, ir, curte vida, isso e aquilo. Eu sempre vivi dentro da igreja, mas fato é, eu realmente vivia só dentro da igreja, assim, templo, local, parede, mas eu não era igreja, eu como pessoa. Então eu ouvia de tudo, assistia de tudo, falava de tudo e não percebia o quanto muitas vezes essas coisas influenciavam. Você fala mal do seu marido o tempo todo, depois você quer ter um casamento abençoado, você está semeando morte. A Bíblia diz que as suas palavras têm poder de vida ou morte. Você escolhe e você come do fruto que essa semente dá. Você fala mal do teu filho, o menino não vai dar em nada, esse menino é burro, e é isso, é aquilo. Aí você quer que o seu filho tenha sucesso na vida. É através da tua palavra que você vai abençoar o seu lar, que você vai levar vida, que você vai levar amor. É através dos teus olhos, é através do teu abraço. E eu acredito que essa pandemia, ela trouxe um convite muito grande para as mulheres. Olha para dentro da sua casa. Olha como está o cenário da tua casa. Quantas mulheres foram conhecer o marido de verdade na pandemia? E o marido foi conhecer a mulher chata que ele casou também na pandemia. A mulher limpa o chão, o cara vem pisando de fora, que delicado que eles são, Shrek, né? Maravilhoso. Alguns não são, né? Alguns são príncipe, outros era príncipe no cavalo, foi embora o príncipe, só ficou o cavalo. E assim vai. Mas o que acontece? A gente já... Esse pé, você está achando que eu sou uma escrava? Claro, gente, você está cansada, você está trabalhando em casa, se você trabalha em home office, mais ainda, tem explicação para tudo, tá, gente? Eu aqui, assim, se eu fosse escutar vocês, é óbvio que eu não ia falar o que eu estou falando aqui, mas aqui Deus me dá um outro tipo de abordagem. Em aconselhamento eu vou ouvir, eu vou entender a sua dor, eu vou acolher a sua dor. Mas aqui vem a palavra de confronto, aqui vem a palavra de desperta, porque assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente só desperta, gente, com chacoalhão. Gente, toda a vida eu queria que meu marido, coitadinha dela, perdeu a mãe, não tem pai, não tem ninguém, foi abusada, que dó. Pode ficar em depressão, minha filha, você tem todo o direito. Não quer levantar da cama hoje? Você tem todo o direito. Se meu marido tivesse feito isso comigo, a gente tinha morrido. Mas ele não, dava umas porradas mesmo. Larga a mão de ser, vive reclamando. Olha para a tua vida, larga a mão de ser insatisfeita, de ser ingrata. Que crente que é você que vai para a igreja, que só reclama, que só isso, que só aquilo, nunca está satisfeita com nada, nunca nada está bom para você, Roberta. Obviamente, ele não ia compreender, porque o tamanho da ferida emocional, os buracos que tinham na minha alma, pela falta de uma mãe presente que amasse, pela falta de uma paternidade, era muito grande. Ninguém ia dar conta mesmo. Então, tem um porquê? Tem. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você e dizer que você está fazendo errado, porque não tem um porquê. Tem um porquê. Mas chega de se apoiar no porquê. Chega de, eu sou assim por causa disso, eu sou assim. Chega de apoiar no porquê. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então nós temos que ir atrás dessa vida em abundância. Porque eu vivi 25 anos dentro da igreja e eu dizimava fielmente, eu dava aula na escola bíblica, eu era uma serva. Roberta lava banheiro, limpa, faz, fica na porta, abraça, o que quiser eu faço. Mas não porque eu amasse as pessoas ou porque eu quisesse servir de verdade, mas porque eu queria ser amada. Porque eu queria ser a boazinha para ser vista. Como ela é boazinha, né? Nossa, ela está sempre pronta para tudo. Que beleza, né? Chama ela. E você com isso vai fazendo coisas que além. Nós temos que servir, mas não você tem que abraçar o mundo. Tem que fazer tudo que todo mundo quer. Porque nisso você não diz nãos que você precisa dizer. E quando você não diz não a alguém, você está dizendo não para você. Para alguém você está dizendo não. Se não é para alguém, é para você. E tem horas que nós temos que ceder sim, tem hora que nós temos que renunciar sim. Mas tem hora que as pessoas só vão te usar, te manipular. E você com medo da opinião da pessoa, com medo da rejeição da pessoa, com medo do que ele vai falar, você se submete a isso e você se violenta.
Como você quer se sentir amada se você não se ama? Se você se violenta todo o tempo? Se você diz sim para tudo? Se você está sempre pronta para ajudar todo mundo, mas você não tem o mesmo olhar para você? Como você quer falar do amor de Jesus se você não vive esse amor ainda dentro de você? Sabe, dentro de você, falar assim, eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus me ama, eu não tenho dúvida do amor de Deus por mim. Será que você consegue dizer isso? Eu não conseguia antes. Eu não conseguia. Eu cantava do amor de Jesus, eu pregava do amor de Jesus, eu ensinava as crianças do amor de Jesus, mas eu não conseguia sentir de fato esse amor. Aí tem toda uma explicação. Eu não consigo talvez colocar tudo aqui para você. Desde lá da barriga da sua mãe, o que você viveu, o que você ouviu, o que você sentiu, tudo isso influenciou na sua identidade, em como você sente e se comporta hoje em relação a você e em relação às pessoas. Porque como você se relaciona com você mesma, determina como você se relaciona com todas as outras pessoas, com o dinheiro, com Deus e com tantas outras coisas. Vocês conseguem entender o quanto isso é importante? Agora, tem pessoas que não entendem isso e levam para o lado do empoderamento. Ah, imagina, eu me amo, eu sou poderosa, ó como eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não estou falando disso, gente, isso é narcisismo e egoísmo. E não ajuda ninguém. Vai ver se essas pessoas estão limpando chão ou banheiro de igreja ou servindo. Então, eu não estou falando de um empoderamento nesse sentido, de você se achar linda e maravilhosa. Você tem que se achar linda, maravilhosa, mas em Cristo, como filha amada que você é, e na dependência de Cristo. Se você vai para o teu trabalho, você tem que pensar, Jesus, me ajuda. Eu não sei qual é o seu tipo de trabalho, mas se você for uma professora, se você for uma manicure, uma cabeleireira, uma boleira, uma advogada, uma médica, uma psicóloga, o que quer que seja, você tem que sair da sua casa, você tem que falar, Senhor, me ajuda a ser as tuas mãos, me ajuda a executar o meu chamado através da minha profissão. Gente, eu velha de crente, eu nunca fiz isso. Eu trabalhei muitos anos numa farmácia pública da minha cidade, eu era concursada pública lá. E aí eu nunca seria mandada embora, né? Então tá tudo bem, tudo certo. Quantas pessoas eu ouvi ali? Quantas pessoas vinham reclamando dos problemas? Quem disse que eu tinha um pensamento de falar, antes de sair de casa, Senhor, usa a minha vida hoje para abençoar alguém, para levar uma palavra para alguém? Deus coloca oportunidades todos os dias na nossa vida de nós sermos bênção na vida do outro. Todos os dias. Só que às vezes estamos tão ocupadas com os nossos problemas, ou tão correndo com a nossa vida louca, que como é, lavar, passar, cozinhar, eu também faço isso, tá, gente? Tudo isso. E eu sou uma pessoa que tem a tendência a ser ansiosa e a fazer várias coisas ao mesmo tempo, então eu sempre tenho que estar buscando voltar para o centro. Eu sempre tenho que estar, Senhor, me alinha, que eu esteja sensível à Tua voz, que eu possa ser um canal nas Tuas mãos. E não é aqui, gente. O maior canal que eu sou é lá na minha casa, não é aqui. É naqueles dias mais difíceis, é no dia que o maridão está bravo, você tem que calar sua boca, ficar quieta, por mais que você esteja certa, por mais que naquele momento ele seja o errado, você não pode botar lenha na fogueira. Só que isso só vem, gente, com sabedoria, que vem de um temor do Senhor, que é diferente do medo. A Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o temor é diferente de medo. Eu sempre, toda a vida, tive medo de Deus. Porque eu cresci nesse evangelho dos anos 80 e dos anos 90, que Deus é aquele que está com o cajado na mão e pá! Tipo assim, pisou na bola, cortou relação. Então aí você fica até sem jeito de falar com Deus, porque você fez algo que você considera tão errado, que você nem vai para Deus, porque você não se sente digna. Você quer se sentir amada? Você quer de fato perceber... Gente, às vezes em que eu mais me senti amada, assim, de falar assim, Deus, que amor é esse? Peraí, tipo, que amor é esse? Foi quando eu mais pisei na bola. Quando eu mais errei. E eu chegava diante dele e falava, Senhor, eu não sou digna.
Eu não entendo como, porque a gente não entende mesmo. Porque um filho pisa na bola, a gente já fica sem falar, a gente já põe de castigo, já faz isso, já faz aquilo. Uma amiga pisa na bola, não responde o WhatsApp, você fala, também não mando mais nem mensagem para ela, fica me ignorando. E Deus é aquele que ama, que insiste, que é longânimo. A palavra longânimo é mais que paciente. Ou seja, essa pandemia para Deus está de boa, né? Porque Ele é longânimo, né? A gente já está perdendo a paciência, Ele ainda. É isso, esse amor. É um amor que abraça, é um amor que acolhe, é um amor que aceita. Aceitar é diferente de concordar, tá? Aceitar é diferente de concordar. Ele te aceita como você está, mas não que Ele concorde com as coisas que de repente você faz. Mas se você, em fé, em humildade, em sabedoria, buscar a Deus, com empenho, com vontade, com dedicação, pedir para que Ele te alinhe, Ele vai te alinhando. Mas daí vai entrar o quê? Um processo de desconstrução. É o que eu, por exemplo, falo muito no Desconstruindo o Meu Eu. Porque, em consequência do pecado, gente, o que aconteceu? Se você ler ali, esses primeiros capítulos de Gênesis, se você ler até o 4, você já vai ver várias questões comportamentais ali. Logo depois dessa passagem da queda que eu li para vocês, já começa ali a narração do que Deus estava dizendo ao homem e à mulher, a conversa que Ele teve ali com eles. Se você prestar atenção, a primeira coisa que aconteceu na sequência disso, foi a vergonha. O homem e a mulher perceberam que estavam nus, tipo, que vergonha. Não existia isso antes, isso é uma consequência do pecado. Hoje, quantas pessoas, gente, estão enterrando os seus dons e seus talentos por vergonha? Eu era uma dessas. Eu pregar, gente, é bom humor de Deus, né? Como diz meu pastor, Deus é bem humorado. É bom humor de Deus. Porque eu era uma pessoa que eu queria estar escondida. Eu ia amar essa época da pandemia, que eu não ia precisar me relacionar muito. Ia ficar de máscara escondida, né? Porque eu era muito tímida, eu tinha medo de tudo. Mas, por causa da vergonha, que no meu caso era uma vergonha, por causa dos traumas que eu havia vivenciado, eu tinha uma vergonha absurda de tudo, de ir no mercado pedir pão. Eu, em toda a vida, estudei em escola pública. Eu nunca comi a comida da escola, gente. Eu queria tanto comer aquelas comidas cheirosas, era boa. Eu não sei, aqui na Lapa, né, o povo talvez seja chique, né? Não sei se vocês, né, não viveram muito isso, mas quem viveu sabe. Mas eu também tinha vergonha até de comprar também, mesmo se fosse para isso. Ia na casa de alguém, aqueles doces maravilhosos. Aí a pessoa, pega, filha. E eu, não. Gente, eu estava com lombriga por dentro. Mas eu não comia. Não é porque eu não queria, porque eu tinha vergonha. E eu estou falando de algo que nasceu por causa dos traumas na minha infância. E até pouco tempo, até alguns anos, eu estou 8 anos num processo de cura emocional. Eu posso dizer assim, eu já nasci, revivi, nasci, renasci várias vezes. Várias Robertas ressurgiram aqui, e uma cada vez melhor que a outra para a glória do Senhor, enterrando cada vez mais aquela Roberta que me levava para baixo, que me levava para a tristeza, que me levava para a depressão. Gente, eu era uma pessoa assim, vivia triste. Para mim, gente, Jesus voltar para mim, festa. Eu queria que Jesus voltasse. Mas pensa que eu queria que Jesus voltasse por causa da palavra, das coisas que diz aqui? Não, eu queria que Jesus voltasse para acabar com a minha tristeza, porque para mim a vida era uma desgraça. Esse povo espírita às vezes fala assim, né, várias vidas, misericórdia, eu nunca na vida seria espírita, porque só de pensar que eu teria que voltar de novo, uma vida só tá bom, porque eu tinha uma visão muito ruim da vida. Mas por que, gente? Minha mãe engravidou de mim com 16 anos de idade, num contexto de um estupro, uma violência sexual. Aí, quando ela descobriu que estava grávida, ela foi falar que era o chefe dela, que ela trabalhava num restaurante, o cara era 30 anos mais velho que ela, e ele deu dinheiro para ela abortar. Naquele desespero, a mãe dela tinha falecido quando ela tinha 9 anos de idade, e o pai dela era alcoólatra, e os filhos cada um para um canto. Então, minha mãe cresceu sem referência familiar nenhuma também, sem amor, sem carinho, sem afeto, sem nada. Que mãe que ela poderia ser? E naquele desespero ela tentou o aborto. E esse movimento já, na minha concepção, influenciou a minha vida de tipo, eu não sou bem-vinda. Mas espera aí, é uma mentira isso, né?
Porque a palavra, gente, olha só, João 8,32 vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Lá em Salmo 139 vai dizer que o Senhor nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Como eu posso pensar que Deus desejou que eu viesse à terra por uma violência sexual? Não combina com o Deus de amor que a Bíblia relata de Gênesis a Apocalipse. Entende como é difícil também ter fé muitas vezes em Deus? Porque se Deus se apresenta como um pai, como pode deixar que essas coisas ocorram? Mas aí a gente entra no pecado, tudo está lá no pecado. Quando o pecado entrou à terra, quantas coisas vieram? Depois, voltando um pouquinho para a história lá de Adão e Eva, medo. Depois que eles tiveram vergonha, eu já volto para a minha história, tá, gente? Mulher é assim, vai para lá, vem para cá, e a gente sai daqui 7 horas da noite, está tudo bem. Não. Vocês compram o livro, as histórias está tudo lá, mas vamos seguir o que Deus está falando. O homem e a mulher tiveram medo. Quantas pessoas hoje são paralisadas pelo medo? Aliás, é o que a gente está vivendo agora. Ok, gente, não é para levar na brincadeira a pandemia, não é? Meu Deus é poderoso e eu sou serva fiel e eu jamais pegarei Covid. Não estou falando para você fazer isso, de forma alguma, isso é insensatez. Vai respeitar as normas, as regras, vai fazer tudo certinho, bonitinho, mas também não é para viver neurótica, com medo de tudo. Medo de morrer, medo de não sei o quê, medo de... Gente, faz a sua parte, confia em Deus e ponto. Sabe, sem neura de medo. Mas aqui a Bíblia diz quando entrou o medo. Depois, o homem e a mulher se esconderam de Deus. Quantas vezes eu e você nos escondemos das situações que nós temos que enfrentar? Você sabe que você tem que ter aquela conversa difícil com o seu marido. Você sabe que você tem que ter aquela conversa difícil com aquela sua cunhada, com aquela sua amiga, com a sua sogra, com aquela pessoa que vocês estão meio esquisita. E você foge. Está aqui. Mas você precisa ser maior do que isso. A Bíblia está lá, não é para só dizer assim, ó, está aqui as coisas e é assim mesmo que vai ser. Não. Ela traz o caminho, ela aponta a solução, ela traz tudo para você. E aí vai dizer, porque você conhece a história de Davi, você vai fazer igual Davi? Não, está lá. Tá. Gente, por que a Bíblia foi escrita com muito mais erros dos homens do que com os acertos deles? Se Deus quisesse esconder tudo, esconderia. Não, está lá que é para você não precisar fazer igual. Você não precisa fazer igual aquelas pessoas fizeram para você ter o mesmo resultado que elas. Você vê o que elas fizeram, você vê o resultado delas e você age diferente. A Bíblia é um manual de vida, um manual de instrução para você saber como acertar, ou pelo menos como ser mais assertiva, porque sempre acertar nós não seremos capazes pela nossa humanidade que é. Depois, o jogo de culpa entrou lá. Deus pergunta para Adão joga a culpa na Eva, que joga a culpa em Deus também, a mulher que o Senhor me deu, jogou a culpa para Deus também. Aí a mulher fala, foi a serpente, e assim vai até hoje. Você fala, eu sou assim por causa da minha mãe. Minha vida é assim porque eu não tive oportunidade, fui pobre, nunca tive oportunidade de nada. E aí você entra num vitimismo, e o vitimismo te paralisa. Depois Deus dá ali, Deus traz ali a sentença que ele diz, o homem vai sofrer para tirar o alimento da terra, a mulher vai ter dor, e ali começa a entrar sofrimento, dor e a quebra de relacionamento com Deus, onde Deus expulsa o homem e a mulher. Se você pegar só isso aqui que eu falei, hoje, quantos milhões de anos se passaram? Não é igualzinho na minha vida e na sua? Não é igualzinho na sociedade em que a gente vive? Não é isso que acontece muitas vezes? E com o livre-arbítrio que Deus deu ao homem, e quando Deus estabelece algo, Ele não volta atrás, então o homem vai fazendo as suas escolhas erradas, porque lá em Mateus 15, 19, eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá, gente? Se vocês forem assistir depois, aí vocês anotam. Mateus 15, 19 vai dizer aqui, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E lá em Tiago 1, 14, 15, vai dizer, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, preste atenção, olha, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Gente,
Na casa de vocês assistem de novo e anota e lê esse versículo de novo, prestando atenção e pedindo para o Espírito Santo te dar luz. Olha aqui, o processo do pecado não é assim. Uma pessoa não é assim, eu vou violentar alguém hoje. Ela começa a ver, ela começa a imaginar, ela começa a desejar, e ela é arrastada por esse pecado. Olha lá como que o pecado entrou através da vida da Eva. Ela viu, vai lá ver o versículo, ela viu, ela pensou, deve ser deliciosa, ela desejou. Não foi uma coisa assim, eu quero isso aqui. Gente, começa aqui, ó. O pecado começa aqui, ó. Com exceção daqueles erros que a gente comete assim, e ainda assim, isso ainda é consequência de pecados e de situações, porque o significado original da palavra pecado é errar o alvo. Quando eu entendi isso, eu falei, nossa, que diferença, né? Tipo, porque a gente fica pecado, né? Aí você só pensa assim naquelas coisas feias, né? Falar palavrão, né? Trair, usar mini saia, né? Ser aquela pessoa assim, fumar, beber, vida louca. Não. Quando eu falo mal de alguém, eu estou errando o alvo que Deus tem para a minha vida. Quando eu reclamo, eu estou pecando, porque eu estou errando o alvo que Deus tem para a minha vida. Porque essas coisas vão atrair coisas ruins, tanto para mim como para o ambiente que eu estou inserida. E a gente precisa fazer, então, um processo de desconstrução. Aí eu volto lá para a história da desconstrução. Porque a gente é resultado de tudo que a gente, então... A mamãe lá engravidou. O que ela sentiu? Que contexto que ela estava inserida? Isso influenciou sua vida. Não, legal. Foi bem, eles queriam, tudo maravilhoso. Mas de uma forma ou outra... Às vezes a sua mãe sentiu medo de ser mãe, que é natural, gente. Então, assim, não tem como passar pela vida sem a gente ter trauma, que é natural. E aí, muitas experiências que nós vivemos, aí o meio que a gente é inserido. Se você, pode prestar atenção lá na sua casa, se sua mãe cozinhava de um jeito, quando você casou, você passou a cozinhar do jeito da sua mãe. Talvez, aí você conheceu o jeito da sua sogra, você achou um pouco melhor e você mudou. Ou você viu aí nos canais de televisão que hoje tem Masterchef, você fez um curso e aprendeu de uma outra forma, você mudou. Mas normalmente a gente tende a reproduzir aquilo que a gente vem de bagagem da nossa casa, porque foi como a gente aprendeu. O que você sabe sobre Deus, até que você tenha buscado por você mesma sobre Deus? Tenta lembrar, se você é crente de berço, mais ainda você vai lembrar. Que até que você busque, trilhe um caminho de conhecer a Deus por você mesmo, o Deus que você conhece é o Deus dos seus pais. E, aliás, a Bíblia todo o tempo fala isso, o Deus dos vossos pais, o Deus do antepassado, Deus de Isaac. E assim vai. Então, entende como a nossa história de vida influencia totalmente em como somos hoje, em quem somos hoje? E é independente, sabe, se você teve traumas tão profundos ou não, como no meu caso, por exemplo, vou encerrar e fechar a história aqui para a gente orar. Dentro disso, minha mãe, então, tentou o aborto, não deu certo, porque Deus tinha um plano maior na minha vida, óbvio. Ali, Ele soprou o fôlego de vida dEle em mim, Ele desejou que eu viesse. O livre-arbítrio fez com que fosse daquela forma, aquele homem, enfim. E aí a minha mãe então pensou o seguinte, bom, não deu certo, tem que bolar um plano, né? Ela era apaixonada, na verdade, por um outro homem que morava numa outra cidade. E ela pensou, vou falar que a Roberta é filha daquele homem, porque ele pelo menos tinha uma mãe, uma família. E ela pensou que talvez fosse dar certo a história. Passados uns 2 meses, ela teve um trelelê com esse cara. E aí então ela disse que estava grávida, só que na verdade ela já estava grávida de mim. Então, eu nem nasci na data... Eu nem fui registrada na data em que eu nasci. Para você ter uma ideia, eu nasci dia 3 de maio. Porque precisava o cara, que a minha mãe estava tentando dizer que eu era filha dele, acreditar que essa história era verdade. Mas eu falo, gente, vocês não precisam de novela e nem de Big Brother. Compre os Sarados para Sarar. Tá tudo lá. Olha, gente, minha autobiografia é uma novela. Vocês vão ler, tipo, nossa, meu Deus. Mas sabe o que é o melhor? Porque é uma história verdadeira, ninguém combinou nada, e a glória de Deus é manifesta no final. É isso que você vai ver. Saradas para Sarar é a minha autobiografia, a minha história, onde eu conto desde a gestação da minha mãe até o meu processo de cura, como se deu em detalhes. Porque eu nunca tinha escutado isso numa igreja, eu nunca tinha entendido sobre essa questão. Eu tinha problemas no meu casamento.
Eu e meu marido estávamos nos separando, eu tinha problemas de relacionamento com as minhas filhas, eu tinha muitos problemas de relacionamento com as pessoas, comigo mesma. Gente, eu com 30 anos de idade dava tapa na minha cara, eu puxava o meu cabelo. Eu me odiava, eu me odiava, eu tinha um ódio de mim. E eu não entendia, eu tinha uma tristeza profunda, não entendia. Isso era o quê? Resultado da falta de amor, resultado dos abusos que eu vivi, porque ainda teve isso ainda na história. Aí minha mãe disse que tentou fazer com que esse homem acreditasse. O homem não acreditou muito não, mas me registrou, mas ele nunca exerceu a paternidade, casou com outra mulher, viveu a vida dele. Só que a mãe desse homem que me registrou era uma mulher muito boa, e minha mãe pediu que ela me ajudasse. E Deus manifesta a graça dele em meio, gente, às desgraças, é isso que a gente tem que ver. E essa mulher me criou por 5 anos de idade. Óbvio que, em vista de não ter tido um pai, porque minha avó também não tinha marido, mas eu não ter tido uma figura paterna masculina, eu não ter tido a minha mãe presente, né? Por mais que você tenha um lar que te acolhe, ainda assim a mãe é essa relação, é essa coisa que é forte demais. Eu sofri tudo isso, mas Deus me trouxe ali um lugar para estar. Só que eu só pude ser grata a isso quando eu passei pela cura. Eu só pude enxergar minha avó como uma resgatadora da minha vida. Porque a minha mãe, gente, ela não era crente nessa época. Minha mãe se converteu, eu tinha 5 anos de idade. Agora, você imagina uma mulher vítima de um estupro, olhar para uma criança e ver que ela é fruto daquilo, o que ela ia fazer comigo? Ela ia acabar com a minha vida, porque ela ia jogar a dor dela em cima de mim. A gente tem que compreender o outro também, né, gente? Mas eu só consigo compreender isso hoje, porque eu passei pelas curas todas. Quando minha mãe conheceu Jesus, qual foi a primeira coisa que minha mãe fez, gente? Me trouxe para morar com ela. Por quê? Porque Jesus entra, Jesus quer começar a mudar a história, mas ainda tem uma longa jornada. E também, naquela época, não se falava muito sobre vida emocional, tudo era demônio, então tudo é demônio. Minha mãe era daquelas igrejas que tudo era demônio, então tudo era demônio. E aí acabou não tratando muito no interior dela. E a carência emocional dela fazia o quê? Com que ela se relacionasse com vários homens aqui e ali, e esses homens todos abusaram de mim sexualmente. Mas por quê, gente? Eu tinha raiva da minha mãe antes de entender a cura, né? Mas por quê? Porque ela era carente. Olha a história dela. Faz toda a diferença quando você entende tudo isso, gente. Mas não anula o que eu vivi. Não, cada um tem a sua dor. E eu vou em busca dessa cura, dessa dor, entende? E aí, minha mãe morreu, eu tinha 14 anos de idade, vítima de HIV por causa de um relacionamento que ela se envolveu com alguém. A que ponto leva a carência emocional? A que ponto leva você não entender que realmente Jesus é tudo o que você precisa e você fica buscando num olhar, num afeto, numa palavra, num emoji, gente. Seja num relacionamento de amizade, seja num relacionamento amoroso. Quando você se ama, isso muda. Quando você tem amor próprio, valor, você entende o seu valor, isso muda. Você não age mais dessa forma. E resumindo a história aí, Deus mandou o príncipe encantado montado no cavalo, que é meu marido lindo, maravilhoso, que eu amo. Depois o príncipe meio foi embora, ficou o cavalo com o Shrek, né? Tudo bem. Mas Deus dá o sapato certo para cada um, porque se meu marido fosse todo compreensivo, eu não ia estar aqui hoje, você pode ter certeza. Eu ia estar tomando uns 10 remédios por aí, e com vários problemas aí, porque, como eu já estudei um pouquinho, né? No mínimo aí uma esquizofrenia, com certeza, viu, pastora? Já tem um pezinho lá, né? Então você precisa sempre manter assim certo para não... Gente, Jesus ajuda, né? Jesus ajuda, porque o meu diagnóstico podia ser tudo os pior que você pode imaginar. E aí todo mundo ia falar, tudo bem, né? Com certeza, tem motivo, tá certo. E a vida abundante? E a glória de Deus no meio disso? Não, nós precisamos buscar algo mais. E aí não dá para contar todo o final da história, mas aos 32 anos, eu, um dia, falei, basta, chega. Claro que houve todo um processo nisso, meu marido falou, não aguento mais, aí ele falou tudo aquilo que eu falei aqui para vocês. Você é satisfeita, só reclama, nunca nada tá bom. É como se ele abrisse assim meus olhos, assim, rasgasse e falasse, enxerga quem você é, você é essa. Óbvio que Deus usou ele para isso. E depois Deus usou uma outra pessoa, uma psicóloga, para me ouvir, para acolher minha dor e para demonstrar o amor de Cristo. Eu e você podemos salvar a vida de alguém se apenas escutarmos. Mas como você vai escutar alguém se você não escuta nem você? Como que você vai amar alguém se você não ama nem você? Você entende que a gente tem que ser a mão de Cristo, mas para a gente ser a mão de Cristo, a gente tem que passar pela mão de Cristo.
Nós precisamos, e essa igreja, graças a Deus, é uma igreja acolhedora, é uma igreja que tem oração, tem grupos. Peça ajuda, se você sente que você precisa, não tenha vergonha, peça ajuda, porque eu tive vergonha por muito tempo. Sabe, não pense que a pessoa vai te julgar, essa igreja está estruturada para isso, para te acolher sem te julgar. Você precisa confessar algumas coisas, você precisa confessar talvez alguns erros para a pessoa certa, no propósito correto. E Tiago vai dizer que se você confessa os seus pecados para o outro, você é curado. Quantas coisas eu precisei tirar de mim, quantos pesos eu precisei tirar de mim. E aí a gente se torna uma mulher sarada para sarar outras vidas. Porque aí o que Deus faz em nós, Ele quer que isso se estenda para através de nós. É por isso que eu e você estamos aqui, independente da tua história, independente do que você passou, eu quero dizer que você é mais forte que a tua dor. Você é mais forte do que tudo isso. E o teu passado, não é que ele deve ser enterrado, ele deve ser trabalhado para que ele seja um instrumento para você ser mais sensível à dor do outro. Porque hoje eu posso ser mais sensível ao outro, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei dos sentimentos que eu tinha, então eu posso compreender. Mas começa a partir de uma atitude. E eu falei, basta, chega, não dá mais. Não dá mais para brincar de ser crente, gente. Não dá mais só para vir para a igreja, levantar a mão e dar o dízimo. Ó, beijinho, Jesus, fui. Está tudo certo, eu cumpri minha parte. Aí quando você passa por uma tempestade, você exige que Deus faça algo por você. Porque na sua cabeça você cumpriu todas as regras religiosas. E Deus mostra que não é assim. Não é desse jeito que funciona. Que façamos por amor. Que dizimamos por amor. Que ofertamos por amor. Que se viemos aqui, viemos por amor. Se ajudamos o outro, ajudamos por amor. Se servimos o nosso cônjuge por amor, os nossos filhos, no trabalho, tudo que nós devemos fazer seja com amor. E como para o Senhor, vai dizer em Colossenses, faça todas as coisas como para o Senhor. Ou Colossenses ou Tessalonicenses, alguma coisa assim. Mas faça como para o Senhor. Feche seus olhos, por favor. E eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre o que Deus fez para você. Você consegue se lembrar? A pastora começou falando sobre isso. Gratidão. E quando você pensa sobre o que Deus fez para você, aí você pensa no que você pode fazer por Ele. Que pessoas que você pode alcançar. Que pessoas que você pode telefonar, mandar um WhatsApp. Que pessoas que você pode pedir perdão. Que pessoas que você deve perdoar. Quando a gente fala de identidade, a gente fala de tudo isso. Quem você é quando ninguém está te olhando? Quem você é quando você não tem público? Porque é muito fácil ser crente dentro da igreja, gente. É muito fácil ser uma bênção na igreja. Mas e lá na sua casa, como você é? Como você é como filha para os seus pais? Seus pais erraram? Com certeza. E você, se é mãe, também com certeza já errou muito. A mesma misericórdia que às vezes você estende para você, estenda para os seus pais. Ou se ao contrário, se você só se culpa, só se condena, a mesma misericórdia que você estende para o outro, então estenda para você. De tudo que eu falei aqui, qual é a parte que cabe para você? O que faz sentido para a sua vida, para o seu momento, para a sua história? Talvez você não sinta esse amor que eu falei. Talvez você não saiba quem você é de verdade. Talvez até hoje você esteja perdida. Você já fez de tudo. Já trabalhou fora, já fez bolo, já fez isso, já fez aquilo, sabonete, shampoo, ovo de Páscoa, e tenta uma coisa e tenta outra, e você não sente aquela satisfação, aquela plenitude. Você sente que você precisa se encontrar. Você sente que você se perdeu em algum momento da sua jornada, da sua vida, e você não sabe onde. Talvez você precise voltar para essa essência do fôlego de vida de Deus. O quão a sua vida espiritual realmente é fundamentada num relacionamento verdadeiro com Deus que independe da igreja e instituição. O quão você realmente fala com Deus durante o seu dia. Quantas coisas você realmente conta para Ele. As suas angústias, os seus medos, as suas dúvidas, as suas chateações, as suas mágoas, você conta para Ele. Você abre o seu coração, você se rasga.
você se humilha debaixo da potente mão do Senhor e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença sobre mim. Eu preciso da manifestação do Teu Espírito. Eu preciso da Tua glória sobre mim.